eu irei falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Aqui a gente vai refletir sobre a linguagem, o texto, os gêneros e as tipologias textuais. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O que são gêneros textuais? Provavelmente vocês já ouviram falar deles. Mas o que é que eles significam? Antes de responder essa questão, iremos falar um pouco sobre a comunicação. Para viver em sociedade, todos nós precisamos nos comunicar. Não há como vivermos em um mundo sem comunicação. Imagine se ela não existisse, que confusão seria. Imagine viver isoladamente, sem poder se relacionar com as pessoas. Seria uma situação muito difícil, né? Não poder transmitir seus pensamentos, suas ideias, não poder pedir ajuda quando precisa. É muito claro que precisamos de comunicação em nossas vidas. Mas como é que nos comunicamos? Que ferramenta utilizamos para a comunicação? Como isso acontece? Acontece utilizando a linguagem, através de textos. Mas o que é linguagem e o que é texto? Vamos primeiro para o conceito de linguagem. O que é linguagem? Para que nos comunicamos? Para haver uma transmissão de mensagem. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês agora. O que eu estou utilizando? A linguagem. Aí vocês poderiam dizer: você está utilizando palavras na forma oral. Mas a comunicação, a linguagem, é só isso? Palavras? Se eu fizer um gesto com a mão, dizendo, expressando que eu curti alguma coisa, o gesto de legal, com o dedo polegar, vocês vão entender o que significa isso. Que eu gostei, que eu curti alguma coisa que vocês fizeram. Eu precisei usar alguma palavra ao fazer esse gesto? Não precisei. Então, linguagem não é só palavra. O gesto também é a linguagem. Mas por quê? Porque vocês compreenderam quando vocês compreenderiam se eu fizesse o sinal com o dedo polegar. O sinal de curtir. Os índios, por exemplo, para se comunicar, eles utilizavam a fumaça. Para vocês verem que linguagem não são palavras. Linguagem é tudo que o homem utiliza para se comunicar. Então, o conceito de linguagem se dá aqui, que é todo o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Linguística é um nome da ciência que se dedica ao estudo da linguagem. Fica claro, então, que para nos comunicarmos é necessário utilizarmos essa ferramenta chamada de linguagem. Através dela, todos nós podemos conversar uns com os outros, transmitir ideias, pedir alguma coisa, expressar os nossos pensamentos, opiniões e sentimentos. Como vimos, a linguagem pode ser usada através da fala, da escrita ou através de gestos, como as expressões faciais, por exemplo. Onde há comunicação, há linguagem. Tudo que você usa para fazer a outra pessoa te entender é linguagem. A música, a dança, a pintura, tudo isso é linguagem. Por quê? Porque transmitem uma ideia. Agora, a música, a dança, a pintura, é a mesma linguagem que eu estou usando aqui, por exemplo, a linguagem oral, com a utilização de palavras? Não é. Existem vários tipos de linguagem. E ela se divide em dois grupos, 3 para ser mais exato, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Para o conceito de linguagem verbal, é tudo aquilo que faz uso das palavras, toda a linguagem que faz o uso das palavras para comunicar algo, seja através da oralidade, como é o meu caso, ou através da escrita. O enunciado que eu disser aqui agora, por exemplo, o prédio está pegando fogo, socorro, tudo isso é uma linguagem verbal, porque eu estou utilizando palavras. E também, como nos exemplos,
Despreocupe, temos créditos com ótimas taxas e até 59 dias para começar a pagar. O anúncio utilizou-se somente de palavras. Também um aviso, não fume nessa área. É uma linguagem verbal, porque utilizou-se de palavras. E a linguagem não verbal? Obviamente, é toda aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são as palavras. Por exemplo, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, por exemplo, um gesto. Aqui nos exemplos podemos ver o farol de trânsito. O motorista, ele entende as cores quando está no seu carro. O vermelho significa parar, o amarelo atenção e o verde prosseguir. Ou seja, houve uma comunicação. Precisou utilizar-se de palavras para haver comunicação? Não precisou. Então, é uma linguagem não verbal. A figura do menino com o dedo na boca. Ao olharmos essa figura, percebemos que ela quer transmitir para a gente uma mensagem, que é o quê? Silêncio, fale mais baixo, ou simplesmente cale a boca. E o sinal de não fume. Todos nós, ao olharmos esse sinal, a gente percebe que é não fume neste local. Então, tudo isso é linguagem não verbal. Agora, não podemos confundir linguagem com língua, porque linguagem é todo o sistema, tudo que o homem utiliza para se comunicar. E a língua é somente um elemento da linguagem, assim como a pintura, as imagens são. A língua, ela é só um conjunto de palavras e expressões que a gente utiliza, como a língua portuguesa, no nosso caso. Linguagem abrange tudo: gestos, sentidos, sons, palavras, sinais, símbolos e etc. Começamos a falar, no início dos slides, que o homem, a sociedade, não vive sem a comunicação. E que para nos comunicarmos, utilizamos essa ferramenta chamada de linguagem. E ela pode ser linguagem verbal, não verbal e agora linguagem mista. Que é o quê? Que é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, juntas, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. Um exemplo disso são as histórias em quadrinhos. Temos um exemplo aí da tirinha de Maurício de Souza. Podemos perceber o uso das palavras e também das expressões faciais, como a cara da Mônica, a cara da Magali, no último quadradinho, aquela carinha de safada. Enfim, a utilização dos dois juntos. Então, é uma linguagem mista. Falamos de comunicação, falamos de linguagem e agora eu pergunto para vocês: o que é texto? A linguagem é uma ferramenta essencial para a comunicação, nós já sabemos disso. Mas e o texto? Podemos considerar ele como a organização do uso da linguagem. Mas como assim? Ficou confuso agora. Vamos ver a sua definição. O texto é o uso da linguagem, que tem um sentido completo, dotado de certas formalidades que permite estabelecer uma comunicação entre o seu produtor e o destinatário. É simplesmente a forma que utilizamos a linguagem para produzir um significado. O texto é a mensagem produzida através da linguagem. É também todo o enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. O texto ele faz parte do nosso dia a dia. Para pedir o café da manhã, para convencer a mãe a sair com os amigos, para convidar um amigo para a festa, para declarar o amor, para fazer alguma reclamação. O que utilizamos? O texto, claro. Seja ele oral, seja ele escrito. Como uso da linguagem, ele possui certas formalidades que o caracteriza texto, como a produção de significado e formas linguísticas adequadas, tudo para que o leitor ele possa entender o que é que está se passando. Para ser considerado um texto, é preciso que possua sentido, um significado. Ele é tido como a manifestação da capacidade de usar a linguagem que todo ser humano possui. Todo ser humano possui. Eu, você, todos nós. Agora, me responda. Um texto é somente um aglomerado de palavras? Não, não é. Vamos ver um exemplo que nos mostra bem isso. Nesse texto, quer dizer, texto entre aspas.
nesse elemento. Se você for ler, você vai perceber que não há um sentido, não há um contexto, não há uma mensagem sendo passada aqui. Cachorro, noite, né? Cachorro, bujão de gás com água. Elefante, não possui letra, esperteza. Como fui amigo. Estudo, carro desgovernado. Agosto, paraquedas, dezembro aquático. Traição, sinceridade, olhos castanhos ensanguentados. Quebrar o fogo na madeira. Comer antes de se alimentar. Suportaria o carrapato. Qualquer viver, amo HDTV. Filho, sentido, azar, Nova York. Nunca, doente, bicicleta. Brasil, filmadora TechPix. Rachei com esse TechPix no final. Isso aí pode ser considerado um texto? Não pode. Porque para ser um texto tem que haver um entendimento por parte da pessoa que o leu. Não só palavras soltas. Tem que ter um contexto. No caso, aí não há um contexto, não há nenhuma relação de uma palavra com a outra. Percebemos que nem todo aglomerado de palavras é um texto. Não se pode dizer que qualquer folha que tenha palavrinhas são texto. É um texto. Tem que haver uma análise desse amontoado de palavras para ver se realmente esse amontoado de palavras tem sentido. Então, esse exemplo aqui não é um texto. Agora, essa outra partícula aqui. Vamos ler. Noite. Noite longa, densa, quente e iluminada. E aquele aperto ofegante no peito. As horas passam e o sono não vem. Giro de um lado para o outro na cama. Tento localizar uma posição em que consiga dormir. Mas nada. Um amor feito de sorrisos, mesmo invisível aos olhos. De cumplicidade que nos leva a sonhos infindos. Ficar ao seu lado é o que mais quis. Sem promessas e juras. Apenas entrega e nada mais. Um lance, um toque, um sussurro. Pararia o tempo e neste momento não estaria olhando para a lua. Isso aí pode ser considerado um texto? Pode ser considerado um texto, sim. Por quê? Porque produz sentido. Há uma mensagem sendo passada para nós. Há um contexto, há uma situação. O que a gente entende quando vê esse texto? Entendemos que ele fala de uma pessoa que não consegue dormir à noite pensando no amado ou na amada, olhando para a lua, sentindo saudades, obviamente. Como há um entendimento por nossa parte, como há uma caracterização, como os elementos linguísticos estão sendo bem colocados, como há toda essa formalidade e a situação, o contexto, todas as características, coesão, coerência, isso pode ser considerado um texto. A linguagem verbal foi utilizada e colocada em forma de texto. Então, isso é um texto. Com certeza. Agora, existem palavras que só uma palavra pode ser considerada um texto. Pensemos na seguinte situação. Primeira situação. Você foi visitar um amigo que está sendo hospitalizado e pelos corredores vê as placas com a palavra silêncio. Segunda situação. Você está andando por uma rua a pé e vê um pedaço de papel jogado no chão, onde está escrito ouro. Agora eu pergunto para vocês. Em qual das situações uma única palavra pode ser considerada um texto? Na primeira situação ou na segunda situação? Na primeira situação, na situação 1, a palavra silêncio está dentro de um contexto significativo por meio do qual as pessoas interagem. Você, como leitor das placas, e os administradores do hospital, que têm a intenção de comunicar a necessidade de haver silêncio naquele ambiente. Assim, a palavra silêncio é um texto. Você está no hospital e vê escrito a palavra silêncio, obviamente no seu pensamento você vai dizer: eu estou em um hospital e devo falar baixo. Por isso, você entendeu a mensagem somente com a palavra. Então, essa palavra, que no caso é silêncio, é um texto. Já na situação 2, a palavra ouro não é um texto. É apenas um pedaço de papel encontrado na rua por alguém. A palavra ouro, na circunstância em que está, na situação que está, quer dizer o quê? Não há como saber. Mas, se a palavra ouro estivesse
Em outro contexto, ela poderia ser considerada um texto também. Por exemplo, se um homem estivesse no meio da rua com uma banquinha de ouro e escrito nele, em sua camisa, a palavra ouro, a gente ia pensar o quê? Ah, aquele cara está vendendo ouro. Então, a partir dessa situação, ouro seria um texto, porque passou uma mensagem, teve uma comunicação. Você entendeu o que aquela palavra estava querendo dizer. Resumindo toda a questão, linguagem é todo recurso que o homem utiliza para a comunicação, e o texto é um enunciado, a manifestação, o uso dessa linguagem. Começamos esses slides e essas explicações, essas reflexões, falando sobre a comunicação e de que a gente não vive sem ela. Falamos que para haver comunicação é preciso haver linguagem. E para haver linguagem é preciso a utilidade dos textos. A gente utiliza os textos assim como a linguagem. Então, utilizando os textos, a gente vai voltar ao início dos slides. Que, afinal, o que são gêneros textuais? Sabemos que o texto ele tem a função de comunicar, transmitir um pensamento. Alguns deles possuem características semelhantes e outros possuem funções diferentes. Vejamos essa bula de remédio. Analisando ela com cuidado, a gente vai ver a fórmula, as indicações, a administração em doses, interações medicamentosas, efeitos colaterais, contraindicações, cuidados, apresentação, tudo isso. A maioria das bulas tem isso. A gente vê que é um remédio para cães e gatos, de uso veterinário. Analisando outro texto, que é a carta, percebemos também outras características totalmente diferentes do primeiro texto, que era a bula. Nós vemos aqui a data, a cidade, o vocativo, que é cara, Ana, Júlia, o texto, a saudação final e a assinatura de sua amiga Silmara. Analisando a bula e a carta, elas são totalmente diferentes em suas estruturas, em sua forma linguística, totalmente diferentes, mas as duas continuam sendo textos. Quando pegamos a bula de remédio, sabemos que aquilo é um texto, porque produz um sentido. Nele podemos encontrar o nome da medicação, as contraindicações, o modo de usar e etc. Mas quando pegamos uma carta, vemos que a estrutura é totalmente diferente da bula de remédio. Mas deixa de ser um texto? Não deixa. Na carta, percebemos o local, a data, o vocativo, o texto e a assinatura. Percebemos que é totalmente diferente a estrutura da bula de remédio com a estrutura da carta, mas os dois são textos. Como é que a gente vai diferenciar um do outro? Entra aí a questão dos gêneros textuais, ou o gênero do texto. Os gêneros textuais são os tipos de textos que produzimos em nossa vida cotidiana, com as características comuns, como formato, estrutura linguística, função, que são fáceis de se identificar. Eles estão ligados às práticas sociais de uma comunidade. Os gêneros eles são infinitos, pois como eles são as formas de interagir com as pessoas, são incontáveis. Vocês vão saber diferenciar os gêneros textuais porque vocês já conhecem, fazem parte da sociedade, da comunicação. Nós nos comunicamos através dos gêneros textuais, com o texto, utilizando a linguagem. O texto é a forma de comunicação que usamos. Mas, como sabemos, existem vários tipos de texto, como a carta, a conversa telefônica, a receita, notícia de jornal e etc. Cada um desses são gêneros textuais. Então, os gêneros são os agrupamentos de textos. Eles existem apenas porque nós existimos. Eles são as nossas atitudes do dia a dia. Por exemplo, quando eu converso com alguém pelo telefone, eu estou praticando o gênero textual, que é a conversa telefônica. Quando eu escrevo para alguém, estou fazendo uma carta, que é outro gênero. Quando eu escrevo uma mensagem no Facebook, outro gênero, que é o chat. Quando eu faço uma lista para minha mãe comprar algo no supermercado, outro gênero, a lista de compras. Enfim, não se podem contar quantos gêneros existem, pois são infinitos, assim como as nossas atitudes. Os gêneros textuais
como vocês podem ver, são infinitos, eles são incontáveis, porque são as nossas práticas. E também por causa do surgimento de vários gêneros textuais e o envelhecimento de outros. Por exemplo, em 1960, não existia o gênero e-mail. Ele surgiu após o surgimento da internet. Antigamente, as pessoas usavam fax, que atualmente quase ninguém usa. Ou seja, gêneros surgem e gêneros encalham, porque as nossas práticas são assim. Aqui temos os exemplos de vários gêneros textuais, e etc, etc, etc. Porque, como eu já falei, é impossível você dizer que existem tantas quantidades de gêneros. Não tem como, porque nossas práticas são inconstantes. O ser humano muda constantemente, por isso gêneros vão surgindo e não tem como contar. Iremos partir agora para as tipologias textuais. A gente veio falando sobre a comunicação, que a linguagem é necessária para a comunicação e que ela se dá através dos textos. E que, como existem vários tipos de textos, eles são divididos em gêneros, como a carta, a bula, notícia, reportagem e etc. E a tipologia textual? A tipologia textual é a forma que você vai utilizar esse gênero. Como é que você vai utilizar esse gênero? Vai ser narrando? Vai ser descrevendo? Vai ser argumentando? As tipologias textuais são 5, que é a narração, a descrição, argumentação, dissertação e injunção. Podemos perceber aqui que as tipologias tradicionais são a narração, descrição e dissertação, mas as utilizadas na atualidade são essas 5 que eu falei. Vamos falar sobre os gêneros e tipos textuais. A relação entre os dois. Eles são usados na atualidade, mas não desprezam a tipologia tradicional. Pelo contrário, os aspectos tipológicos são apresentados de formas mais amplas, pois passam a ser analisados a partir das situações em que são usados. O tipo narrativo é o texto no qual se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em um determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Exemplos de gêneros textuais do tipo narrativo: conto maravilhoso, conto de fadas, fábulas, lenda, narrativa de ficção científica, romance, novela, conto, piada, fábula. E aqui temos um exemplo de tipo narrativo, que é o gênero fábula. Se vocês quiserem ler, vocês podem colocar pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Eu não vou ler, mas para vocês lerem, ver o tipo narrativo, vocês podem dar uma pausa. Vamos agora ver o tipo descritivo, que é o texto em que se faz um relato, escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. Vamos ver os exemplos de gêneros textuais do tipo descritivo: relato de viagem, diário, autobiografia, notícia, biografia, relato histórico. E agora um exemplo do tipo descritivo, que é o gênero relato de viagem. Agora o tipo argumentativo, que é aquele texto que, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Exemplos de gêneros textuais do tipo argumentativo são a carta de leitor, carta de solicitação, editorial, ensaio, resenhas críticas, revistas. E aqui um exemplo do tipo argumentativo, que é o gênero carta de solicitação. E o tipo dissertativo, que é dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar algum assunto, discorrer sobre ele. Dependendo do objetivo do autor, pode ter caráter expositivo ou argumentativo. Os exemplos de gêneros textuais do tipo dissertativo são o texto dispositivo, o seminário, a conferência, a palestra, entrevista de especialista, o texto explicativo, relatório científico. E um exemplo do gênero do tipo dissertativo é o gênero seminário. Tipo instrutivo, que indica como realizar uma ação. Exemplo de gêneros textuais do tipo instrutivo, ou também chamado de injuntivo, que é a receita, instruções de uso, regulamento e textos prescritivos.
Aqui, um gênero receita, que é o do tipo instrutivo. Vocês podem ver os ingredientes, o modo de preparo, instruindo você a fazer algo, que no caso é a receita do pavê de chocolate. Falamos desde o início dos slides que a comunicação é essencial para uma vida em sociedade. O ser humano ele não vive sem a comunicação. Mas como é que ela se procede? Se procede através da linguagem. E nós utilizamos a linguagem através dos textos. E como existem uma infinidade de tipos de textos, eles são divididos em gêneros textuais. E esses gêneros textuais, alguns possuem a sua forma diferente. Uns narram, outros descrevem, outros dissertam, expõem, outros argumentam e outros instruem. Eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho sobre essas questões de gêneros textuais e as tipologias textuais, porque o trabalho com gêneros textuais atualmente é de muitíssima importância nas escolas. Por quê? Porque não dá mais para ficar trabalhando na escola só as tipologias textuais, porque isso é ultrapassado. Trabalhar com gêneros textuais é essencial porque eles fazem parte de nossas vidas e dá uma amplitude maior para a cabeça dos alunos e para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Termina aqui as nossas reflexões sobre os gêneros textuais. Obrigado.